Você já sentiu que há algo errado com o mundo, com as pessoas, com você mesmo, mas não consegue explicar o porquê? Já se perguntou por que tanta dor, vazio, conflitos e crises existenciais continuam a se repetir geração após geração, como se estivéssemos presos a um ciclo invisível? E se eu te dissesse que tudo isso começou com uma escolha feita há milênios, uma escolha que você não presenciou, mas que mudou o seu destino? Existe uma verdade oculta, ignorada por muitos, minimizada por outros, mas que ecoa silenciosamente em cada lágrima, em cada culpa, em cada afastamento de Deus. O pecado original. O que aconteceu naquele jardim vai muito além de uma história simbólica ou de um conto religioso. Foi uma ruptura cósmica que tirou o ser humano do eixo, desfigurou sua identidade e nos lançou em uma guerra espiritual que ainda continua. A verdade que poucos têm coragem de encarar é que todos nós nascemos espiritualmente mortos, herdeiros de uma maldição, afastados da glória de Deus. Mas há um propósito profundo por trás dessa dor. Existe redenção, existe uma nova chance, mas ela só se torna real quando entendemos o que realmente perdemos e por que precisamos ser restaurados. Se você acha que conhece a história do Éden, prepare-se, porque hoje vamos olhar com outros olhos. Vamos revelar como o pecado original não apenas afetou o passado, mas molda o presente e determinará o seu futuro eterno. Este vídeo é um alerta, uma convocação e um convite. Não é apenas uma reflexão teológica, é um espelho para a sua alma. E talvez, ao final, você descubra que o que te falta não é mais esforço, mas nascimento. Não é religião, mas redenção. A verdade oculta está prestes a ser revelada. O pecado original não foi apenas uma desobediência, mas o início de uma fratura existencial entre Deus e o homem. Gênesis 3 nos apresenta um cenário aparentemente simples, uma conversa, uma escolha, uma consequência. Mas o que está por trás disso é o rompimento de uma aliança perfeita, o fim da comunhão plena entre Criador e criatura. Muitos veem esse episódio como uma história infantil, mas ali aconteceu uma tragédia espiritual que redefiniu o destino da humanidade. O que foi perdido naquele jardim não foi apenas a inocência, mas o acesso irrestrito à glória de Deus. A serpente não apenas enganou Eva, ela injetou na humanidade o vírus da desconfiança em Deus. A dúvida plantada, será que Deus disse? Abriu espaço para a rebelião silenciosa no coração humano. O pecado original não é somente sobre comer um fruto proibido, mas sobre assumir o controle da própria existência, rejeitando o governo amoroso de Deus. A humanidade caiu porque quis ser autônoma. Essa é a raiz de toda dor, orgulho, violência e confusão que vemos hoje. A verdade oculta é que a queda não afetou apenas Adão e Eva. Todos nós caímos com eles. Romanos 5:12 declara que por um só homem o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Isso revela que a maldição não é apenas individual, mas coletiva. Somos filhos de uma herança corrompida e negá-la não nos livra dela. Essa realidade está inscrita em nossa consciência, nos impulsos do coração, na luta interna que todos sentimos entre o bem que queremos fazer e o mal que acabamos fazendo. A ruptura espiritual com Deus gerou também uma ruptura interna. O ser humano passou a viver em guerra consigo mesmo. Antes, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Depois da queda, veio a vergonha, a culpa e a fuga. Isso mostra que o pecado destruiu a harmonia original entre corpo, alma e espírito. O ser humano moderno continua tentando cobrir sua nudez com máscaras, status, religião e autoajuda. Mas o vazio continua lá, ecoando a dor do Éden perdido. É por isso que entender o pecado original não é teologia para estudiosos, mas a chave
para entender por que sofremos, por que nos sentimos incompletos, por que ansiamos por algo maior. O Éden perdido ainda grita dentro de nós. E só quando encaramos a verdade da nossa condição caída é que conseguimos ouvir o chamado de Deus para sermos restaurados. Ao desobedecer a Deus, Adão e Eva não perderam apenas o jardim, eles perderam a imagem plena da semelhança divina que os tornava espiritualmente vivos. Continuaram existindo, mas espiritualmente mortos. Isso é fundamental. O pecado original não destruiu o ser humano, mas o desconfigurou. Aquilo que era alinhado com o céu passou a funcionar em oposição ao seu propósito. Como um espelho trincado, ainda refletimos Deus, mas de forma distorcida. A primeira perda foi a identidade. O homem que caminhava com Deus na viração do dia passou a se esconder com medo. A confiança deu lugar ao medo. A liberdade virou vergonha. A intimidade se transformou em acusação. Veja o ciclo. Pecaram, se esconderam, acusaram, se defenderam. Esse é o padrão da humanidade até hoje. Vivemos tentando reconstruir o que perdemos, mas usamos ferramentas quebradas. Tentamos resolver o espiritual com soluções emocionais, sociais ou materiais. A segunda perda foi a autoridade espiritual. Deus havia dado domínio ao homem sobre a terra, mas ao ceder à serpente, Adão transferiu esse domínio ao inimigo. Por isso, Satanás é chamado príncipe deste mundo. João 14:30. O pecado original permitiu que o mal tivesse espaço legal para operar no mundo. Por isso vemos tanta opressão, violência, manipulação e destruição. O caos não é aleatório. Ele nasce do abandono da fonte da vida. A terceira perda foi a vida eterna. Deus disse: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis 2:17. E a morte entrou, primeiro espiritual, depois física. A vida plena que fluía do Criador foi cortada, e desde então o homem vive como um ser condenado, tentando construir o paraíso com as ferramentas do inferno. Mas o homem não foi criado para morrer. A eternidade ainda está escrita em nossos corações. Eclesiastes 3:11. E talvez a maior perda tenha sido a presença de Deus. O ser humano foi expulso do jardim. Um querubim foi colocado à entrada com uma espada flamejante. Esse não é só um símbolo, é uma sentença. O caminho está fechado. O pecado original não apenas afastou o homem de Deus, ele o impediu de voltar por conta própria. Essa é a dor silenciosa da alma humana. A busca por algo que perdemos e que sozinhos nunca poderemos recuperar. É aqui que a verdade se torna mais difícil de engolir. Ninguém nasce neutro. Por causa do pecado original, todos nós já viemos ao mundo espiritualmente mortos, separados de Deus. Isso não é uma questão de comportamento, mas de natureza. Efésios 2:3 diz que éramos por natureza filhos da ira. Essa é a realidade invisível que molda o mundo. Todos já nascem quebrados, moralmente, espiritualmente e emocionalmente. Isso explica por que ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, desobedecer ou se irritar. Isso vem naturalmente. O coração humano está contaminado. A natureza caída nos faz amar o que destrói e resistir ao que salva. Jeremias 17:9 afirma: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto." Essa corrupção é a consequência direta da queda. Não é exagero, é diagnóstico. A cultura moderna rejeita essa ideia. Prefere acreditar que o homem é bom por natureza e que apenas o ambiente o corrompe. Mas isso não resiste à realidade. Por mais educado, civilizado ou religioso que o homem seja, ele carrega dentro de si um gerador de mal. O pecado original é como um código malicioso inserido no sistema. Corrompe tudo o que toca. Relacionamentos, sexualidade,
finanças, política, até mesmo a religião. É por isso que o mundo vive em ciclos de repetição. Mesmo com avanços científicos e tecnológicos, o homem continua sendo o mesmo, perdido, vazio, faminto por algo que não consegue nomear. O pecado original transformou a humanidade em órfãos espirituais, vagando sem identidade, sem paz e sem destino. E essa orfandade gera todas as guerras, externas e internas. Mas essa verdade também prepara o caminho para a esperança. Porque se o problema é universal e espiritual, a solução também precisa ser. E essa solução não viria de dentro do homem, mas de fora, da parte de Deus. E ela viria não em ideias, mas em forma de uma pessoa, Jesus, o último Adão. Diante de uma herança de ruína, a esperança só poderia vir de uma nova linhagem. E é isso que o Novo Testamento revela com uma força poderosa. Jesus é chamado de o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Isso não é um título poético, é uma declaração espiritual explosiva. O primeiro Adão trouxe a queda. O último Adão traria a restauração. Um desobedeceu no jardim, o outro obedeceria no deserto, no Getsêmani e na cruz. Um se rendeu à serpente, o outro a esmagaria. Jesus não veio apenas ensinar ou curar. Ele veio substituir a linhagem caída por uma nova raça espiritual. Onde Adão falhou, Cristo venceu. Cada passo de Jesus foi um caminho reverso rumo ao Éden perdido. Ele enfrentou as tentações que Adão não resistiu, permaneceu fiel ao Pai até a morte e, ao ressuscitar, inaugurou uma nova criação. Em Jesus, a humanidade tem uma segunda chance, não de melhorar a velha natureza, mas de receber uma nova. É por isso que o Evangelho não é um convite à reforma moral, mas à regeneração espiritual. Jesus não veio nos ensinar a sermos melhores pessoas. Ele veio nos fazer novas criaturas, 2 Coríntios 5:17. O pecado original nos marcou com a morte, mas o sangue do Cordeiro nos marca com a vida eterna. A cruz foi a árvore invertida do Éden. Ali, o fruto da obediência foi pendurado entre o céu e a terra, para que todo aquele que nele crê volte a ter acesso à vida de Deus. Essa é a beleza da graça. Deus não esperou que merecêssemos. Romanos 5:8 diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus se moveu primeiro. Ele enviou o Redentor para reverter o que o homem jamais poderia consertar. O caminho para a vida foi reaberto. E agora, o querubim com a espada flamejante não está mais na entrada do jardim. Cristo passou por ela, foi ferido em nosso lugar e agora diz: Eu sou o caminho, mas há uma condição. Precisamos sair da linhagem do primeiro Adão e entrar na do último. Isso acontece pelo novo nascimento. Não basta ser religioso, moral ou sincero. É preciso nascer do alto. João 3:3. O pecado original nos tornou herdeiros da morte. O novo nascimento nos torna herdeiros da vida. Não há neutralidade. Ou estamos ainda em Adão, ou já estamos em Cristo. Essa é a linha que divide a história e o destino eterno de cada ser humano. Mesmo após nascer de novo, o cristão ainda carrega os ecos do Éden perdido. A velha natureza não desaparece imediatamente. Ela precisa ser crucificada diariamente. Lucas 9:23. A salvação nos tira do império das trevas, mas a santificação nos ensina a viver como cidadãos da luz. A guerra espiritual que começou no Éden continua em nossos pensamentos, vontades e emoções. O pecado original nos afetou profundamente, e a restauração também será profunda e diária. Essa é uma verdade que muitos ignoram. A salvação é um novo nascimento, mas também um processo de transformação. Romanos 12:2 nos chama à renovação da mente. A mente natural, herdada de Adão, é inclinada ao egoísmo, incredulidade e medo. Por isso, o Espírito Santo age continuamente em nós para nos moldar à imagem de Cristo.
Não basta ter uma experiência com Deus, é preciso viver de modo digno da nova natureza que recebemos. O cristão vive em tensão, a carne puxando para Adão, o Espírito nos conduzindo para Cristo. Paulo descreve essa luta em Romanos 7 com brutal honestidade. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Isso mostra que, mesmo redimidos, ainda sentimos os efeitos do pecado original. Mas agora, não estamos mais escravizados. Temos poder para resistir, escolher, vencer. Essa é a força da nova criação. A verdade oculta para muitos é que a vida cristã não é sobre perfeição instantânea, mas sobre rendição contínua. O Espírito Santo nos conduz passo a passo, revelando áreas do nosso coração ainda feridas pelo velho homem, e cada vez que obedecemos, algo do Éden é restaurado em nós. A paz volta, a intimidade retorna, a glória se manifesta. O processo é doloroso, mas glorioso. É Deus nos recriando por dentro, e um dia essa batalha terá fim. O mesmo Jesus que reverteu a queda voltará para restaurar todas as coisas. Haverá novos céus e nova terra. A árvore da vida estará acessível novamente. Não haverá mais maldição, nem dor, nem separação. O que começou no Éden será consumado na Nova Jerusalém. E tudo isso porque Deus se recusou a deixar o pecado original ter a palavra final. O pecado original foi a porta de entrada do caos, mas não será o ponto final da nossa história. Em Jesus, o último Adão, Deus escreveu uma nova narrativa, uma de reconciliação, redenção e restauração. O que começou com uma queda termina com uma ascensão. O que foi perdido no Éden será plenamente restaurado na Nova Jerusalém. Mas isso não é automático, é uma decisão. Você continua em Adão, caído, perdido, órfão espiritual? Ou você já está em Cristo, recriado, perdoado, filho do Altíssimo? Essa é a linha que divide a humanidade. Não entre bons e maus, mas entre os que continuam vivendo sob a maldição e os que já foram libertos pela cruz. A verdade oculta sobre o pecado original não foi revelada para te condenar, mas para te acordar. Porque só quem entende a profundidade da queda consegue valorizar a grandeza da salvação. Só quem reconhece a gravidade da separação pode se lançar nos braços do Pai com humildade, gratidão e fé. Você não precisa mais viver como quem busca algo que nunca encontra. O caminho de volta foi aberto. O sangue do Cordeiro removeu o pecado, rasgou o véu e reabriu o acesso à presença gloriosa de Deus. Mas você precisa nascer de novo, precisa dizer sim, precisa entregar aquilo que Adão tomou para si, o controle. Hoje Deus está chamando você não para voltar ao Éden físico, mas para habitar em Cristo, onde há perdão, paz, vida eterna e reconexão total com o Criador. A sua história pode ser reescrita. A herança da queda pode ser substituída pela herança da graça, mas isso depende da sua resposta. Você vai continuar repetindo a história de Adão? Ou vai viver pela fé, como Jesus, o Filho obediente que venceu por você? O convite está feito e a eternidade está em jogo.